meninos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de tecnologia, que é a criação de podcast. Eu indico estes dois aplicativos, que é o Anchor e o Spreaker Studio, pois eles realmente permitem a criação do podcast. Você pode editar o seu podcast e você pode compartilhar nas redes sociais, inclusive também no Google Classroom e também no WhatsApp, ok? Eu vou começar pelo Spreaker Studio, tá? Aqui no caso, meninos, já é a interface dele, mas eu tive que fazer o login antes, então a primeira vez que vocês entrarem, ou vocês entram com a conta do Google pessoal, ou com a conta do Facebook, ou com a conta do Twitter. Ou vocês podem criar a conta aqui no próprio aplicativo, ok? No caso aqui eu fiz com a minha conta do Google o login. E aqui nós temos playlist, efeitos e bate-papo. Aqui na playlist vocês podem colocar as músicas que vocês gostariam, né? Que as pessoas ouvissem, né? Ou de fundo, ou então antes de você falar, ou então depois que você falar. No seu áudio, tá? Então vamos adicionar algumas aqui. Eu clico em adicionar nova canção. Então, aqui no caso, eu vou escolher uma da Taylor Swift. Vou pegar a Bad Blood. Já coloquei uma. Vou clicar nesse lápis que está ao lado do Auto DJ para acrescentar mais músicas. Vou clicar depois em adicionar nova canção. Vou colocar uma do Tones and I, que é o Dance Monkey. Vou adicionar mais uma. Vou pôr a Stupid Love, da Lady Gaga. Pronto. Não quero mais nenhuma. Eu clico em feito. Legal. As músicas que eu quero que vocês ouçam nos meus podcasts estão aqui, tá? Então, vamos conhecer os efeitos. Para vocês poderem ouvir os efeitos sem estar com o fone de ouvido ou com o fone de ouvido, vocês têm que vir aqui embaixo, nessa barra onde está escrito Mic Off On, e desligar o microfone, senão vocês não ouvem o barulho aqui, tá? Os efeitos que aparecem aqui. Então, eu vou desligar o microfone do aplicativo para vocês poderem ouvir os efeitos que tem aqui. Então, nós temos o de teatro. Aqui nós temos um que parece o 007. Algo mais assim, seria mais como se fosse notícias, alguma coisa do tipo. Nós temos esse outro aqui. E nós temos esse outro aqui, que é o de muitos aplausos, tá? E vocês estão vendo que tem um maisinho aqui. Esse maisinho é para eu adicionar efeitos. Então, aqui no caso, eu posso adicionar uma música se eu quiser, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse mais. Vou colocar uma música ali. Eu vou colocar Paradise. Viram que ela já foi adicionada. E para gravar o podcast,
é só clicar aqui no botão REC, tá? Esse REC é de recording, tá? De gravando. Então, eu quero que vocês ouçam, antes da minha fala, a Paradise. Mas olha, não se esqueçam de ativar o microfone no aplicativo, senão vocês estarão gravando e não vai aparecer a sua voz, tá? Então vamos lá, vamos ativar o microfone. Vocês sabem que o microfone está ativado porque começa a piscar essas luzinhas do lado direito aqui da tela no canto inferior, tá bom? Microfone ativado. Vocês não vão ouvir os efeitos agora. Vocês só vão ouvir os efeitos depois da gravação pronta, ok? Então eu vou colocar aqui a Paradise, um pedacinho. Mas antes eu vou apertar o REC. E só lembrando, ele grava só 15 minutos, tá? Então vamos lá. Dá aqui a opção de fazer ao vivo ou de gravar. No caso, gravar é o gravar offline, tá? Para vocês poderem ouvir depois e publicar. Então vamos fazer a gravação offline. O que seria podcast? É uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet, criado por usuários. O que nós podemos disponibilizar nestes podcasts? Listas e seleções de músicas, falar ou expor nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos como política, o coronavírus, saúde, educação. Podemos falar sobre um capítulo de novela, sobre nossa série favorita ou então um episódio específico, falar sobre filmes e inclusive sobre games. Para quem gosta de jogos, é um prato cheio, ok? E também nós podemos falar sobre um livro que nós gostamos ou então um livro que nós não gostamos, ok? Vocês viram que eu coloquei, depois da minha fala, mais um pedacinho da Paradise. Cliquei no REC de novo para pausar toda a gravação. E para eu ouvir agora tudo, eu vou clicar aqui nesse quadradinho. Gravação concluída, ótimo trabalho. Agora nós podemos ouvir a gravação, compartilhar ou salvá-la como um rascunho. Aqui, se tem alguma parte que vocês não gostaram, vocês clicam em editar e aí vocês escolham como recortar o que vocês querem tirar daqui, tá? Eu, como não quero tirar nada, então agora eu vou colocar para vocês ouvirem como ficou. O que seria podcast? É uma forma de transmissão de arquivos multimídia na internet, criado por usuários. O que nós podemos disponibilizar nestes podcasts? Listas e seleções de músicas, falar ou expor nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos como política, o coronavírus, saúde, educação. Podemos falar sobre um capítulo de novela, sobre nossa série favorita ou então um episódio específico, falar sobre filmes e inclusive sobre games. Para quem gosta de jogos, é um prato cheio, ok? E também nós podemos falar sobre
um livro que nós gostamos ou então um livro que nós não gostamos, ok? É isso que eu quero. Eu não vou mexer em nada. Eu simplesmente vou compartilhar, clicando aqui em compartilhar nesse amarelo. Eu tenho que dar um título para esse episódio. Aqui no caso, o aplicativo ele vai te dar um título automático, mas você pode editar. Então eu vou editar como criar podcasts. A descrição eu vou colocar como aula de tecnologia. Aqui, galera, se vocês quiserem até colocar uma imagem de capa, vocês também podem. É só clicar aqui nessa câmera fotográfica. Eu vou adicionar uma só para vocês verem. Aí vocês podem selecionar para tirar foto direto da câmera. Ou então tirar as fotos direto dos arquivos, tá? Então eu vou tirar direto nos arquivos. Eu vou no meu cartão SD. Eu vou no DCMI. Eu vou na câmera. Eu vou pôr a foto do meu miauzinho aqui, do meu gatinho. Tá? E agora nós vamos clicar em Upload. E o aplicativo vai carregar o seu podcast. Tá tudo feito. Aí aqui é para você avaliar ou não. Eu vou clicar em agora não. Aí agora eu vou clicar aqui, ó, nessas 3 barrinhas. Vou em podcasts. Vocês viram aqui que foi criado a pasta automática do aplicativo que chama Morgana Longo Daniels Show. Eu vou clicar nela. Aqui já tinha um que eu havia criado para teste, que é o que é podcast. E o que eu criei hoje está aqui, ó. Dá até para ouvir se quiser, mas eu não vou pôr de novo. Aqui tem o símbolo de compartilhar. Então agora eu vou ensiná-los a compartilhar. Então eu vou clicar aqui no símbolo, que é esse aqui. Teve gente que já me perguntou o que é esse símbolo, então esse aqui é o símbolo de compartilhar. Aí aqui tem as opções: feed de notícias do Facebook, mensagem direta do Twitter, direto no Twitter, o WhatsApp, aí você pode colocar no seu status, você pode enviar para alguém. Ou então Google Sala de Aula. Vamos ver a opção Google Sala de Aula. Vou selecionar. Aqui, meninos, é uma sala que eu criei para testes, tá? No Google Classroom. Eu vou, como a atividade já está criada e é só uma sala que eu criei aqui, então já vai abrir a única sala que está aberta. Então eu vou simplesmente clicar em anexar a atividade. Eu vou escolher a atividade que está postada nessa sala, que é podcast. Aqui onde está escrito seu trabalho, você vai puxar para cima. Viram que já apareceu? Como criar podcast? Aí você simplesmente vai clicar em entregar. Pronto.
A atividade já foi enviada e o professor vai receber. Então, agora eu vou abrir esse Google Sala de Aula para vocês verem como que eu vou abrir. Aqui, nova atividade, podcast. Aqui tem a minha única aluna, tá? A Rita Long é a minha mãe. Então, eu vou clicar aqui. A tarefa dela se encontra aqui. Eu vou clicar para abrir a atividade. Vou clicar em play. Ele vai abrir para mim, no caso, no meu navegador do telefone, mas se eu tiver conectado no caso, se eu abrir o Google Classroom pelo computador ou notebook, também vai abrir para eu poder ouvir a tarefa. Aí eu só clico aqui no play e aí eu vou ouvir tudo. Certo, meninos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Um beijo a todos.